Olá, meus irmãos, meus amigos do canal, que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Mais um vídeo, uma palavra poderosa. Aleluia. Pastor Valdir Rodrigues Júnior. Aleluia. Rio Grande do Sul, Panambi. Que Deus abençoe a todos. Curta, compartilhe, comente. Em nome de Jesus. Muito obrigado. As pessoas, compromissos, agendas, corre, daqui para lá, de lá para cá, mas esquecemos do secreto, esquecemos de entrar no quarto e fechar a porta e orar a Deus em secreto. E esquecemos do momento da adoração, da comunhão, de estar com o Senhor. Por isso ele diz: eu continuo andando em meio aos castiçais. Ele está dizendo: eu estou no meio da minha igreja, tenha a minha presença apercebida. Aleluia! Nós não podemos perder a presença dele. Nós não podemos perder a essência de adorar. Nós precisamos de nos lembrar disso. Os nossos cultos, eles, graças a Deus, hoje nós temos tantos aparatos, tantas coisas que enaltecem, tudo é para a glória de Deus. Mas nós não devemos esquecer o principal. Nós não devemos aqui, como disse o pastor, se apresentar. A essência do culto é o Senhor. Nós devemos adorar. Ele continua andando no meio da sua igreja. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Isso tem a ver com missões. Já chegamos lá. Veja só, irmãos. A igreja é de Cristo. Foi assim que ele disse para Pedro: tu és Pedro, no capítulo 16 de Mateus. Mas sobre esta pedra, ele está falando agora dele: eu edificarei a minha igreja, e as portas do não vão. Eu quero fazer coro com o que o nosso colega falou aqui, de avançar. Escute bem. Quando Jesus fala a respeito disso aqui, as portas do inferno não vão prevalecer, ele está falando da forma de batalha que se utilizava naquele tempo. Como é que eram as batalhas naquele tempo? Quando alguém queria conquistar um reino, uma cidade, ele cercava a cidade. Assim fez Josué com Jericó. Porém, eles não tinham armas, não tinham potência. Deus entrou com a providência e fez os muros ruir. Eles dominaram a cidade porque era promessa de Deus. Agora o Senhor está falando a mesma coisa que ele colocou. Existem fortificações espirituais e existe a igreja. E a igreja do Senhor necessita avançar diante das fortificações que o inimigo tem, irmãos. Escute, enquanto nós não assumimos a posição de atacar, nós vamos ser atacados. Você não vê crente chorando, crente lamentando, crente derrotado. O inimigo está me atacando, mas não é esse o propósito de Deus. A igreja parece que está vencida. Por quê? Porque a igreja não está assumindo a sua posição de avançar. Porque a promessa do Senhor foi: as portas do inferno não vão prevalecer. O que ele está dizendo? Aonde tem uma fortificação do inimigo, eu capacitei a igreja para chegar lá, botar o pé na porta da fortificação do inimigo e alcançar as almas que estão ali precisando de socorro. Esta é a obra que o Senhor faz. Então tem mais quem vem nos lembrar de quem Ele é para nós, que se traduz da seguinte forma: amor, a essência da obra missionária. Você pode repetir após mim: amor, a essência da obra missionária. Nós vamos ver que foi por amor que o Senhor entregou o seu Filho. Como nós ouvimos a leitura aqui do nosso querido colega que leu o texto em João 3, e no verso 16, no texto áureo das Escrituras, nós encontramos isso. Mas aqui, irmãos, nós temos uma carta endereçada a uma igreja.
E o Senhor Deus, Ele conta com a igreja para a realização desta obra. Então, é nisso que eu quero me deter, junto com vocês. Se você puder acompanhar o texto bíblico, aí vai ficar bem melhor. O verso de número 1, nós temos aqui o Senhor Jesus se apresentando para esta igreja. Note uma coisa, que mesmo nós conhecendo o Senhor, muitas vezes há necessidade que o Senhor se manifeste e se apresente para nós. Lembra dos discípulos que andavam com Cristo? Mas quando eles foram acometidos pela tempestade, e o Senhor levanta, acalma a tempestade, eles então disseram: mas quem é este? Entende, irmãos, que nós mesmo caminhando com Cristo, vendo o que Ele faz, em alguns momentos parece que nós perdemos a consciência de quem realmente o Senhor é. E aqui o Senhor vem falar para a igreja, e em primeiro lugar Ele se apresenta, e nós vamos ver que para cada igreja Ele se apresenta de uma forma, segundo a necessidade que aquela igreja tinha, ou segundo alguma essência que eles haviam perdido de quem era o Senhor. E Ele diz: isto diz aquele que tem na sua testa as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Duas coisas aqui. As 7 estrelas representam os 7 pastores, anjos da igreja, que a Bíblia diz. E lembre de uma coisa: o anjo é da igreja, não é a igreja que é do anjo. Isso é muito importante. Outra questão é que, além de estar à sua destra as 7 estrelas, que são os 7 líderes daquelas igrejas locais, também ele diz que ele anda no meio dos 7 castiçais, que representa as igrejas. Agora vamos entender isso aqui. Quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo: eu tenho na minha destra os 7 líderes da igreja. Nunca foge do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Está na sua destra. E quando fala da sua destra, fala da sua capacidade de agir. Operando eu, quem impedirá? A destra de Deus fala da sua capacidade de sustentação. Então os líderes estão nas mãos de Deus, meus irmãos. Lembre sempre disso. E depois nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele instruindo a igreja em Éfeso, no capítulo 4 e no verso de número 11, que ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Jeremias, no capítulo 3 e no verso 15, ele declara: o Senhor Deus falando da nação de Israel, nós podemos aplicar isso para nós hoje. Ele diz assim: e eu vos darei pastores que vos apacentarão com ciência e com sabedoria. Meus irmãos, a igreja está na mão de Deus e os líderes da igreja também. O Senhor Deus vai agindo, vai operando no meio do seu povo. E ele disse: eu ando no meio dos 7 castiçais. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos sempre lembrar disso. Quando Maria e José subiram para a adoração, eles foram adorar, e quando eles chegaram em Jerusalém, no regresso, Jesus, ele tinha já a idade de 12 anos, e ele já tinha passado por uma fase da sua vida em que ele não precisava mais andar com sua mãe, porque até os 12 anos ele tinha que andar com sua mãe, e depois de 12 anos então ele já andava com os moços, já tinha passado por algum ritual que os judeus têm para emancipar os meninos. E eles voltaram, e depois de um dia de caminhada eles perceberam que deixaram Jesus para trás. Eles retornaram para buscar
nós aprendemos com isso? Que muitas vezes nós estamos adorando, estamos cantando, estamos fazendo a obra do Senhor, mas daqui um pouco nós esquecemos o essencial, que é Cristo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos empenhar. Quem é do altar e do ministério sabe o que eu estou dizendo. Atendemos muitas vezes tantas pessoas, compromissos, agendas, é um corre, daqui para lá, de lá para cá, mas esquecemos do secreto, esquecemos de entrar no quarto e fechar a porta e orar a Deus em secreto. E esquecemos do momento da adoração, da comunhão, de estar com o Senhor. Por isso ele diz: eu continuo andando em meio aos castiçais. Ele está dizendo: eu estou no meio da minha igreja, tenha a minha presença apercebida. Aleluia! Nós não podemos perder a presença dele. Nós não podemos perder